A graça e a paz do Senhor Jesus aos amados, às amadas que nos assistem. Estamos mais uma vez no nosso momento Eis-me Aqui e continuando falando sobre oração. Por que digo continuando? Eu quero descaracterizar assim, então, e essa garota está sendo muito apelativa, não é a intenção. A intenção é de sermos reflexivos. A gente está sendo reflexivo naquilo que nós estamos entendendo a respeito do que seja oração. E hoje nós vamos tratar sobre mais uma característica que eu encontro nesse capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. A característica marcante que ressalta hoje para a gente é acerca da identidade. Uma identidade, não é somente o conceito de identidade, mas uma identidade individualizada. Por quê? No capítulo 5, do início aqui do versículo 1, diz assim, no 5... Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo... E daí vai discorrendo todo o sermão da montanha, né? E entra pelo capítulo 6 e vemos aqui o seguinte... A palavra, a explicação, o sermão, o ensinamento estão presentes toda a multidão. Se aproximam desse Cristo os seus discípulos. E depois esse aproximar dos discípulos, a palavra que Deus lança a mim e a você é a seguinte: mas tu, quando orares, quando você orar, você percebe que agora esse Cristo, ele me identifica, ele nos identifica nessa multidão, ele nos identifica nessa aproximação, nessa busca, nesse movimento em que eu procuro por ele, que eu me assento. Entende agora o momento que Deus nos interrompeu, nos fez parar, ouvir, uma prontidão, uma prontidão de uma ação em que eu paro para ouvir e na possibilidade de quê? De me identificar a mim e a você, identificando. Mas tu, porém, quando orares, quando você orar, é uma identificação, uma individualidade de vínculo, em que há vínculo, pois há o reconhecimento da parte do Senhor e há uma reconsideração dele, um reconhecimento dele, né? Por parte dele. Então é esse Deus que nos procura, é esse Deus que nos identifica, sabe? É esse amor incondicional que move para me encontrar e encontrar você. Então eu vejo a individualidade, a identificação, a identidade aqui presente nesse versículo. Quando usa o termo tu, porém, quando orares, quando você orar, então nesse momento onde eu começo com o movimento de entender que essa extensão, ela é convergente, de que essa busca, quando eu vou
falar com o Senhor, o meu movimento de orar, seja através das palavras ou do pensamento, eu procuro o quê? Um significado, um propósito, tem um sentido, existe uma direção, não fico no vácuo. A minha intencionalidade, ela é preenchida de significado. Sabe quando existe aquela questão do vazio em si mesmo? Quando a gente se sente muito vazio e sabemos que nós somos preenchidos pelo Espírito que é Santo e Ele nos faz enxergar que esse vazio, ele está sendo preenchido no movimento em que eu paro para conversar com esse Deus. Vocês lembram quando houve o desequilíbrio no plano original do Senhor, que foi a entrada do pecado lá no Jardim do Éden, quando Deus chega à tarde para conversar, em que aquelas pessoas, Adão e Eva, se escondem, procuram se esconder do Senhor, e ali de forma assim cadenciada, querendo colocar a culpa um no outro e depois consequentemente na serpente, querendo justificar, há um vazio dentro do interior do ser humano, em que esse vazio é preenchido no diálogo, quando a gente começa a ter com Deus, porque está toda uma multidão. Os discípulos se aproximam, e quando há uma aproximação, existe uma identificação. Ele me identifica a mim e a você, e essa identificação, ela é individualizada porque ela é respeitada, porque é necessário ter essa individualização, porque gera uma recompensa, porque esse Deus vai ver no oculto. Ele vê o oculto, e no oculto, na intimidade, Ele há de nos recompensar. Porque essa recompensa, ela é direcionada, esse reconhecimento é direcionado. Eu preciso compreender esse movimento da oração, porque senão as minhas palavras com Ele, os elementos que eu vou utilizar posteriormente, que seja de confissão, seja de agradecimento, de reconhecimento à pessoa do Senhor, do caráter dele, de intercessão, ele fica sem sentido, ele fica sendo vazio, ele torna-se um fim em si mesmo, se eu não compreendo essas etapas, essa questão do modo como é delineado para mim, para você, por ele, e o procedimento que eu tenho que ter, esse procedimento de buscar intimidade, de ter intimidade, esse procedimento de saber que isso não é vazio de significado, de que essa extensão não é para o outro, essa extensão é para mim. Um Deus que, quando esse véu se rasga, é a relação direta que eu tenho com esse sagrado. Mas é uma relação direta, um relacionamento saudável, não é desequilibrado. A nossa oração, ela estava muito esgarçada. A nossa oração tem sido esgarçada demais, banalizada demais. Eu vou orar por você. Eu estou orando. Como eu estou orando? Como eu estou intercedendo? Estou tendo intimidade com esse Deus, estou entendendo que essa extensão não é para o outro, essa extensão é a mim. Essa extensão está em mim, é o movimento de busca que eu busco por Ele, e que Ele me vê como um indivíduo, Ele me identifica nessa multidão, Ele me identifica que eu começo a me aproximar dEle, eu me aproximo em busca do ensinamento, do que Ele vai me explicar, do que Ele vai falar, estou disposto a sentar para ouvir. Fomos parados, interrompidos.
Momento é de quê? Esse Deus falando conosco, né? Através da sua palavra, se revelando a nós. E eu em movimento falando com Ele. Mas esse meu movimento é um movimento desgovernado. Não é um movimento pulverizado. Esse movimento não é para que outros vejam, mas é que eu sinta o prazer de estar com este sagrado. Ele precisa fazer sentido para mim. E tanto que ele diz assim, mas tu, porém, quando orardes, quando você orar, é comigo e contigo. Esse Deus está tratando comigo e com você. Esse reconhecimento é da parte dele, do Senhor, para mim e para você. Talvez até esse reconhecimento que ele vai tratar comigo e contigo não seja um desejo só meu, mas é da parte dele. Ele quer me abençoar. Ele é o Deus da bênção, só que está oculto e esse oculto vai se revelando, porque é de forma individualizada, é de forma identificada, é um Deus de identificação, de identidade e trata do indivíduo. Eu vejo isso claramente quando ele, no meio da multidão, existe a multidão, os discípulos se aproximam, vão se aproximando e ele diz, mas tu, porém, quando você orar, quando você me procurar, a individualidade que esse Deus quer ter comigo e contigo. São coisas, esse tipo de coisa que a gente está tratando nesse momento, eis-me aqui, a respeito da oração. Volto a dizer, não estou tratando de forma apelativa, mas de forma reflexiva. Se faz necessário a gente refletir. Algo que, por diversas questões, hoje em dia, tem sido nos roubado. Um momento de reflexão. Em que parar para refletir, outros falam que é ócio. Mas não é um ócio, é uma necessidade. Parar e refletir acerca do que é essa individualidade, esse Deus que quer buscar o indivíduo dentro da multidão. É como se eu estivesse sendo pensada, sabe? Quando eu vejo assim, esse texto, mas tu, porém, como se é direcionado para mim, tu, porém, você, quando você orar. Olha que delícia ouvir isso. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos enxerga no meio desta multidão. De forma individualizada, o Senhor fala comigo, Pai. O Senhor fala conosco, Pai. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém.